Fala aí, galera antenada, aqui é Alexandre Leles, no nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento aqui no digital. Olha só, galera, começando o dia hoje, dia 16 de fevereiro, é segunda-feira. Galera, hoje eu dou risada, galera, porque muita gente vive o ano inteiro esperando por esse dia. Galera, carnaval, dias e dias aí, sem ter que trabalhar, sem ter que produzir. Pois galera, mas olha só, muitas dessas pessoas podem estar e provavelmente estão vivendo o quê? Olha só, a roda dos ratos. Galera, o sistema no contexto geral, ele não gosta e ele realmente procura não produzir indivíduos com capacidade própria de pensamento. Galera, inclusive esses dias, né, esse final de semana, né, eu tava conversando aqui com meu filho Enzo, né, ele já tem aí 15 anos e tal, e aí a gente tava conversando e ele me perguntou: pai, você é bolsonarista ou você é petista? Porque eu sempre vejo você fazer piada tanto de um quanto de outro. Aí eu expliquei pra ele, né? Eu falei pra ele: olha, filho, o papai, e é verdade, tá, galera? Eu tenho aversão a ideologias. Galera. Por quê? Porque aí eu tava explicando pra ele, eu falei: olha, filho, papai, ele sempre procurou estudar muito sobre história da humanidade, e assim, para ter um entendimento melhor, quando eu cheguei ali perto da sua idade, de chegar às respostas mais complexas da vida, né? De onde a gente veio, para onde a gente vai, entender a minha geolocalização, não só no mundo, mas inclusive no sistema, né? Porque a gente vive num sistema. Então eu queria saber o que eu era dentro do sistema, quando que eu ia viver, até quando eu poderia viver, quem foram meus avós, enfim. Sempre fui uma pessoa muito ligada nisso. E aí eu comecei a descobrir que quanto mais eu aprendia, quanto mais eu me aprofundava em determinados assuntos, principalmente, né, uma vez que a gente está falando de política, tanto mais eu me aprofundava e me envolvi, inclusive tempos, né? Eu já trabalhei aí em campanhas de publicidade na internet para políticos, inclusive já elegi um vereador lá em 2018, né? 2019 a 2020, né? No interior de São Paulo, consegui, né? Passei uma estratégia para esse candidato e ele conseguiu se eleger na cidade dele lá. Enfim, eu tive ali um aprofundamento para entender um pouco mais como funciona a política, né? E aí, olha só, galera, quanto mais eu me aprofundei estudando e conhecendo, né, não só a história, mas também a história da política, de como aconteceram, né, veio acontecendo ao longo dos anos, né, das eras, a política, eu descobri uma coisa, que pessoas que são fanáticas ou que guardam uma ideologia, bolsonarista ou eu sou petista, né? Essas pessoas, na verdade, elas são muito ingênuas. Essas pessoas, elas acabam tendo um grau de ingenuidade absurdo, e acabam sendo regidas por aquilo que um determinado ou outro candidato possa dizer. E aí eu expliquei, né, com um pouco mais de aprofundamento isso para o meu filho, e ele me perguntou: na próxima eleição, se o Bolsonaro ele se candidatar e se for o Lula, quem? Eu falei para ele assim: depende de quem tiver uma proposta de investimento maciço
Investimento maciço, galera, eu tô falando aí de aproximadamente 20, 30% do PIB do Brasil ao longo dos 4 anos em educação básica. Se for o Bolsonaro, eu vou votar no Bolsonaro. Se for o Lula, eu vou votar no Lula. E se for o candidato lá que apareceu nas pesquisas com menos de 1% e a proposta dele for exatamente essa, de investir massivamente o produto interno bruto ou um percentual significativo em educação básica, para criancinhas, lá na primeira série até a 8ª série, eu vou votar nele. Por quê? Porque eu não sigo uma ideologia, porque eu conheço o que o meu país precisa. E o meu país, o seu país, se é que você é brasileiro, brasileira, você sabe, o nosso país precisa de educação. Galera, hoje essa nova geração, gerações, assim como a minha própria geração, existe muita gente que consegue interpretar um texto. Não termina um livro que começa, e na maioria das vezes, muitos deles nem abriram um livro. Galera, então é absurdo. Então eu, Alexandre Leles, o Lelão do Digital aqui, eu não tenho esse tipo de problema de estar sendo levado pela maré, porque eu sei o que a nossa população, o nosso povo, ele precisa. E ele precisa de educação. Inclusive, se quiserem me chamar, me convidar para ser ministro de Ciências e Tecnologias, ou de Educação Digital, pode fazer um convite que eu aceito, dentro desse propósito de governo, galera. Aí eu aceito o trampo, a gente vai para cima e vai exatamente fazer o que a nossa população precisa. E falando tudo isso, a gente está em pleno carnaval e a galera não quer saber, eu vou trabalhar o ano inteiro porque é carnaval, eu vou desfilar aqui não sei o que, tal. Enquanto lá no Congresso, no Senado, a roubalheira tá rolando solta. E daqui a pouquinho, tem carnaval, daqui a pouquinho tem Copa do Mundo. E aqui no nosso país, você já sabe, dias de jogos do Brasil, da seleção brasileira, é praticamente decretado feriado. E o país se torna cada vez mais improdutivo. E não é porque as pessoas não gostam. Você não gosta de se divertir? Não é isso. O problema é as pessoas vivem hipnotizadas pelo que o sistema quer que elas acreditem. Por isso que eu não tenho nenhuma ideologia. E recomendo que você também não tenha. E vamos responder o quiz digital que chegou ontem para você e não vai ficar sem resposta. Galera. Pergunta do quiz digital de ontem foi a seguinte: usuários comuns nas redes sociais estão monetizando, colocando grana no bolso cada vez mais com conteúdos, UGC. Segunda opção, virais. Terceira opção, cortes. Claro que a segunda e a terceira opção também. Mas você precisa ter ali um conhecimento técnico para você só precisar monetizar com conteúdos virais ou fazendo cortes na internet, de vídeo de internet. Mas o UGC, galera, é um conteúdo muito, e na tradução literal, é conteúdo gerado pelo usuário, ou seja, você que está aí com seu celular na mão, sem ter resultado nenhum, você pode fazer um UGC, por exemplo, aqui, para Mindset Digital. E colocar o seu link de afiliada lá no seu UGC, lá na bio do seu Instagram, lá no comentário, no próprio comentários do post do Facebook, na descrição dos vídeos do YouTube. Galera, tem gente colocando muita grana no bolso fazendo UGC, falando bem de um produto, serviço. Galera, gostou desse conteúdo? Vai colocar dinheiro aí no seu bolso também? Então continua ligado, fica antenada que amanhã tem mais Papo Digital.